Você provavelmente já pisou num bicho sem querer, ou sentiu uma picada e pensou: "Ah, foi só um mosquitinho." Mas o que eu vou te mostrar hoje vai te fazer pensar duas vezes antes de ignorar qualquer bichinho pequeno que você ver no seu caminho, porque alguns deles podem te matar. E olha, não estou falando de animais gigantes ou de coisas que você só vê no Discovery Channel. Esses são animais que você pode encontrar no seu quintal, na sua cama ou até dentro da sua casa agora mesmo. Então fica aqui porque a gente vai contar os 10 animais pequenos que parecem inofensivos, mas que podem dar um problema muito maior do que você imagina. Alguns deles vão te surpreender. Número 10. O mosquito. Vamos começar com um que todo mundo conhece, mas que ninguém respeita do jeito certo. O mosquito é o animal que mais mata pessoas no mundo inteiro. Mais do que tubarão, mais do que leão, mais do que qualquer outro bicho que você imagina quando pensa em animal perigoso. Só o mosquito Aedes aegypti, que a gente tem aqui no Brasil, é capaz de transmitir dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Tudo isso em uma única picada. E a coisa mais louca, você nem sente quando ele está te picando. Ele libera uma substância que anestesia a sua pele enquanto ele está sugando o seu sangue. É praticamente um ladrão profissional. No mundo todo, os mosquitos são responsáveis por mais de 700 mil mortes por ano. Só de malária, que é transmitida por outro tipo de mosquito, morrem centenas de milhares de pessoas anualmente, a maioria na África, mas casos acontecem em outras regiões tropicais também. E no Brasil, a dengue sozinha já causou surtos enormes. Em alguns anos, os hospitais ficaram completamente lotados por causa desse bichinho de menos de 1 centímetro. Parece exagero? Não é. O mosquito é literalmente o animal mais letal da história da humanidade. Número 9. A aranha marrom. Essa aqui é uma das mais perigosas do Brasil, e o problema é que muita gente não sabe identificar ela. A aranha marrom, também chamada de Loxosceles, é uma aranha pequena, discreta, que não tece teias grandes no meio da sala. Ela se esconde, fica embaixo de pedras, dentro de roupas dobradas, em caixas de papelão, atrás de móveis velhos. A picada dela muitas vezes não dói na hora. A pessoa nem percebe que foi picada. Mas nas horas seguintes, a região começa a ficar vermelha, inchada e pode começar a necrosar, ou seja, a pele começa a morrer. Nos casos mais graves, a toxina da aranha marrom pode afetar os rins e levar ao óbito, especialmente em crianças e idosos. E o pior de tudo, essa aranha vive em lugares com muita gente. Ela não é do mato, ela gosta de ambiente urbano, de casas, de depósitos. Você pode ter uma na sua casa agora e nem saber. O conselho é sempre sacudir as roupas antes de vestir, checar dentro de sapatos que ficam parados e nunca colocar a mão em lugares escuros sem olhar primeiro. Número 8. A vespa asiática. Esse animal aqui não é nativo do Brasil, mas chegou em algumas regiões e tem causado estragos. A vespa asiática, conhecida cientificamente como vespa velutina, é uma das espécies invasoras mais preocupantes do mundo. Ela é pequena comparada a outros insetos voadores grandes, mas o que ela tem de perigoso é o comportamento. Ela ataca em grupo, e quando uma vespa desse tipo te pica, ela libera um feromônio que sinaliza para as outras que tem ameaça. Aí vem mais, e mais, e mais. Pessoas que foram atacadas por enxames relatam centenas de picadas em poucos minutos. Nos casos mais graves, o veneno em grande quantidade pode causar falência de órgãos, mesmo em pessoas que não são alérgicas. No sul do Brasil, onde o clima é mais frio e se aproxima das condições que essa vespa prefere, já foram registrados casos de ataque, e os especialistas alertam que a espécie pode se espalhar mais ainda nos próximos anos. Parece coisa de filme de terror, mas é real. Número 7. O peixe-pedra. Esse aqui é para quem gosta de praia. O peixe-pedra,
ou Sinanceia, é considerado o peixe mais venenoso do mundo. E o nome já explica o problema. Ele parece uma pedra. Fica parado no fundo do mar, entre rochas e recifes, praticamente invisível. Quando alguém pisa em cima, as espinhas do dorso do animal penetram o pé e injetam um veneno extremamente potente. A dor é descrita por quem passou por isso como uma das piores que um ser humano pode sentir. Tem gente que disse que preferia perder o pé a continuar sentindo aquela dor. Sem tratamento rápido, o veneno pode causar paralisia muscular, dificuldade para respirar e, em caso sem atendimento médico, pode matar. No Brasil, animais similares são encontrados em regiões de Recife e costões rochosos. A dica é sempre usar calçado ao entrar em áreas de rocha no mar e nunca colocar o pé em lugar que você não vê o fundo com clareza. Número 6. A pulga. Parece piada, mas não é. A pulga é um dos vetores de doenças mais antigos da história humana. Foi a pulga, transmitindo a bactéria Yersinia pestis através de ratos, que foi responsável pela peste negra na Europa medieval, que matou entre 30% e 60% da população do continente na época. Estamos falando de dezenas de milhões de pessoas. Hoje em dia, a peste bubônica ainda existe em algumas regiões do mundo. Casos são registrados nos Estados Unidos, na África e na Ásia. No Brasil, focos ainda são monitorados em algumas áreas rurais do Nordeste. Mas além da peste, a pulga também transmite tifo murino e pode causar reações alérgicas severas, especialmente em crianças pequenas. E a pulga é difícil de eliminar. Ela pula alturas absurdas para o tamanho do corpo dela. Se ela fosse do tamanho de um ser humano, seria capaz de pular o equivalente a um prédio de 30 andares. Isso faz ela ser um inseto extremamente difícil de capturar ou evitar. Se você tem animal de estimação, especialmente cachorro ou gato que sai para a rua, precisa tomar cuidado redobrado. Número 5. O escorpião amarelo. No Brasil, esse é um dos animais que mais preocupam os especialistas em saúde pública. O escorpião amarelo, chamado de Titius cerulatus, é o escorpião mais venenoso das Américas. E ao contrário do que muita gente pensa, ele não vive só no Nordeste ou em regiões mais secas. Ele se adaptou muito bem ao ambiente urbano e hoje é encontrado em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Ele se reproduz sem precisar de parceiro. Uma fêmea sozinha pode gerar dezenas de filhotes. Isso faz a população crescer muito rápido. E o lugar onde ele gosta de ficar? Entulho, lixo orgânico, bueiros e dentro de casa. Ele entra por frestas, ralos e até pelo vaso sanitário. O veneno do escorpião amarelo pode causar dor intensa, vômito, suor excessivo e, nos casos mais graves, especialmente em crianças com menos de 7 anos, pode levar à morte por falência cardíaca e pulmonar. O número de picadas de escorpião no Brasil vem crescendo ano após ano. Em 2023 e 2024, os registros bateram recordes históricos. É um problema real e que está perto de muito mais gente do que as pessoas imaginam. Número 4. A lesma do mar, nudibranque ou Glaucus atlanticus. Essa aqui é bonita. E é exatamente por isso que ela é perigosa. O Glaucus atlanticus, conhecido como o dragão azul ou lesma do mar azul, é um animal minúsculo que flutua na superfície do oceano. Ele tem cores azuis e prateadas incríveis, parece uma criaturinha de fantasia. E é exatamente aí que mora o perigo. Muita gente que encontra esse animal na praia, porque às vezes eles aparecem em praias do Brasil, tenta pegar ele com a mão porque acha bonito. Esse animal se alimenta de caravelas portuguesas, que são organismos com um dos venenos mais potentes do oceano. E o Glaucus não só come a caravela, como armazena as células urticantes dela no próprio corpo e as usa como defesa. Isso significa que esse bichinho de poucos centímetros pode te causar uma dor intensa e uma reação similar a levar uma picada de caravela, que já é extremamente dolorosa e pode causar choque anafilático.
A regra é simples. Animal bonito na praia que você nunca viu antes, não toca. Número 3. A formiga tocandeira, formiga bala. Se você nunca ouviu falar da Paraponeira clavata, você vai querer ouvir agora. A formiga tocandeira, também conhecida como formiga bala ou tocandira, tem uma picada que é classificada como a mais dolorosa de qualquer inseto do mundo. Existe uma escala científica que mede a dor de picadas de insetos, chamada de escala Schmidt, e a formiga bala fica no nível máximo, 4+, descrita como uma dor que parece caminhar sobre brasa com um prego enferrujado perfurando o calcanhar. Essa formiga existe na Amazônia e em outras florestas tropicais da América do Sul, incluindo regiões do Brasil. A dor causada pela picada pode durar de 12 a 24 horas. Não mata adultos saudáveis na maioria dos casos, mas coloca a pessoa completamente fora de ação. Existem relatos de pessoas que ficaram com tremores, febre e incapacidade de usar o membro picado por um dia inteiro. Algumas tribos indígenas da Amazônia usam essa formiga em rituais de passagem para guerreiros. Os jovens colocam a mão em luvas cheias de formigas tocandeiras por 10 minutos. Isso faz parte do processo de se tornar adulto. 10 minutos, com centenas de picadas. Só de pensar já dói. Número 2. A cobra coral verdadeira. Você já deve ter ouvido a frase: coral verdadeira mata, coral falsa não faz nada. Mas você saberia identificar qual é qual? A cobra coral verdadeira, do gênero Micrurus, é um animal pequeno, colorido, com anéis vermelhos, pretos e amarelos ou brancos. Ela é encontrada em várias regiões do Brasil, inclusive em áreas urbanas e rurais próximas de mata. O veneno dela é neurotóxico, ou seja, ataca o sistema nervoso. E o maior problema é que a picada muitas vezes não causa dor imediata e nem inchaço significativo. A pessoa pode achar que não aconteceu nada de grave. Mas, nas horas seguintes, o veneno começa a agir. Os sintomas incluem fraqueza muscular progressiva, dificuldade para engolir, falta de ar e paralisia respiratória. Sem antídoto e sem suporte médico, a pessoa pode morrer por não conseguir respirar. E como ela é pequena e bonita, muita gente não sente medo quando vê. Crianças, especialmente, podem tentar pegar ela achando que é inofensiva. Nunca tente identificar se é coral verdadeira ou falsa pelo padrão de cores. Qualquer cobra listrada com vermelho, preto e amarelo precisa ser tratada como perigosa. Afaste, não toque e ligue para o Corpo de Bombeiros. Número 1. O barbeiro. Esse é o mais assustador de todos, porque ele não te machuca na hora. Você nem sabe que está em perigo. O barbeiro é um inseto hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue. Ele pica geralmente no rosto, perto dos lábios ou dos olhos. E enquanto está picando, defeca. Quando a pessoa coça o local da picada, empurra as fezes do inseto para dentro do machucado ou para as mucosas. E nessas fezes está o Trypanosoma cruzi, o parasita que causa a doença de Chagas. A doença de Chagas é chamada de a doença silenciosa. Na fase aguda, pode parecer uma gripe. A pessoa passa mal, mas melhora. E aí, fica bem por anos. Às vezes por décadas. Mas o parasita não vai embora. Ele fica no organismo, especialmente no coração e no sistema digestivo, causando danos progressivos. Anos depois, a pessoa começa a ter problemas cardíacos sérios, o coração aumenta de tamanho, o ritmo fica irregular, e aí é quando muitos casos são diagnosticados. Quando já está avançado. Estima-se que entre 6 e 7 milhões de pessoas no mundo estejam infectadas com Trypanosoma cruzi, a maioria na América Latina. No Brasil, a doença de Chagas é considerada uma das doenças tropicais negligenciadas mais importantes. O barbeiro é pequeno, noturno e vive em casas de adobe, frestas de parede e vegetação próxima de residências. Você pode ter dormido do lado de um e nunca saber. É o número 1 da nossa lista, não porque a picada seja a mais dolorosa, mas porque o dano que ele causa é silencioso, lento e devastador. Então é isso. Do mosquito ao barbeiro, esses 10 animais pequenos provam que tamanho não é documento quando o assunto é perigo. O mais importante é conhecer os riscos,
respeitar a natureza e saber o que fazer se você se deparar com um desses. Informação salva vidas. Se você quer continuar aprendendo coisas que a maioria das pessoas não sabe, inscreve no canal.